Olá, alunos da Mediação Tecnológica de Rondônia, tudo bem? Professor Carlos Barros, professor de Geografia, e comigo aqui está o meu amigo, né, professor Jorginho, né, professor Jorginho? É isso aí, Carlinhos. Como é que você tá, meu amigo? Opa, mais uma vez juntos aqui para transmitir conhecimento geográfico para os nossos alunos. É isso aí, com matemática interessante, não é isso? Exato. Entrando já em cartografia. Cartografia é uma espécie de sub-área da geografia que, inclusive, tem a ver com a matemática, não é isso? Porque em alguns momentos a gente vai ter que ter esse conhecimento de ciências exatas. E os alunos, você falou de matemática, falou, poxa vida, a gente vai trabalhar matemática na geografia. Calma, tenham calma, não é matemática pura, mas tem os conceitos matemáticos, porque, isso, por sinal, todas as ciências têm matemática. E todas as ciências têm a geografia. Exatamente. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá ver nosso assunto de hoje? Vamos lá, então. Introdução à cartografia, galera. Olha só. Veremos o conceito de cartografia. Vamos começar a escrever. Veremos o conceito de cartografia, a história e evolução dos mapas, os tipos de mapas, a orientação pelos astros, orientação por instrumentos, elemento dos mapas, cartografia e tecnologia. Então, olha só, a gente começa falando da evolução, a história da evolução dos mapas e até os mapas modernos, assessorados pela tecnologia, o que facilita muito o trabalho de muitos profissionais atualmente. Não é isso, professor? Exato. Como o Uber, né? O Uber, outros, até mesmo nas guerras. Olha só que interessante, né? A cartografia está inserida até mesmo no contexto de guerras. Interessante que você falou. Olha só, foi até bom você fazer essa observação, professor. Que é interessante que a gente vai conversando, né? Vai surgindo ideias de puxar uma coisa interessante para passar para o aluno. Você falou de guerra. A cartografia, inclusive, ela sempre foi importante para as guerras. É isso? Exato. Os reis tinham que conhecer bem o território e o espaço onde ia guerrear. Para dominar. Para dominar. Não é isso? Saber por onde ir, saber qual era o melhor caminho, saber por onde não ir, saber onde era uma emboscada, não é isso? Aí, nesse mundo moderno que a gente vive, a tecnologia agora é tudo sensoriamento remoto. Via satélite. Satélite, imagens lá do território, não é isso? Espionagem. E hoje utiliza-se uma tecnologia de ponta chamada de drone, em que ele faz o levantamento do território e manda essa informação para o satélite envia ou reenvia essa informação para a pessoa que está lá no computador para fazer a interpretação. Interessante. Interessante. Né? Então, nós estamos no nível tecnológico dos mapas altíssimo, de uma tecnologia muitíssimo avançada. É isso? Exato. Então, vamos ver. Vamos começar a ver como é que começou essa história, né? Vamos lá? Vamos junto, vamos lá. Então, o que é a cartografia, Carlinhos? Fala aí para a garotada. Olha só, galera. O que é cartografia? Ela é uma ciência, vamos dizer, como nós falamos, uma ciência que auxilia a geografia. Ela é uma ciência, ela utiliza técnicas, ambas voltadas para a reprodução de uma superfície, ou da superfície da Terra. Pode ser qualquer superfície também. E o que acontece? Ela produz elementos, ela consegue produzir algo que é os mapas, as cartas topográficas, né, e outras representações. O interessante é que a cartografia, quando essa palavra, a sua origem, quer dizer estudo da grafia, o estudo de mapas, a evolução dos mapas. E um fato interessante sobre a ciência cartográfica e histórico é que ela não é de agora. Ela já vem desde as primeiras civilizações, como a gente vai ver nos próximos slides. Olha só que essa pintura vocês já podem
podem ter visto nos livros de história, né, nas aulas de história, mas aqui nós temos um produto da cartografia. Essa pintura, chamada pintura rupestre, né, que é uma representação de algo do cotidiano das primeiras civilizações que surgiram, né, aqui que viveram no nosso planeta e que registraram, tá, registraram isso em uma base de pedra. E isso aqui é uma pintura, chamada pintura rupestre. O interessante é que já é uma forma de mapa, né, Jorge? Exatamente. É uma forma de um mapa, onde você pode interpretar como que essas pessoas viviam, que tipos de animais existiam na época, né, como que era a forma de trabalho, né? Então, qual era a técnica que eles utilizavam para caçar, né? Que ali representa um animal ali no meio, né? Exatamente, a técnica de caçar. Então, aqui você tem uma representação interessante, mapa, produto da cartografia. E muito antiga, não é isso? Muito antiga. Milhares de anos atrás. As primeiras pinturas rupestres é exatamente dos hominídeos. Isso. Olha só uma aula de história aqui. Não é isso? Vamos lá, continuando? O homem usava as pinturas rupestres feitas com a intenção para quê? Representar o caminho da caça, tá? Os egípcios e os chineses dominaram a técnica da cartografia. Olha só que os chineses, né, os mesopotâmicos, os egípcios, essas civilizações antigas utilizavam várias técnicas, seja no couro, seja na argila, tá? seja também em esculturas, para mostrar exatamente a forma, né, de como eles viviam nesse período da história da humanidade. Então, olha só que, digamos assim, né, a ideia dessas pessoas que viveram há milhares de anos atrás, não é isso, professor Carlinhos? Olha só, 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo. Então, olha só, é muito antigo isso. E olha só, eles representavam aqui, ó, as montanhas. É como se eles tivessem ali um drone moderno. Eles tinham, assim, mais ou menos uma noção do espaço que eles queriam de um determinado território. É isso? Exato. Lá no Vale Hipotético, né? Obviamente que não vai ser assim. A gente sabe que modernamente não é essa representação. No entanto, isso aqui era altamente tecnológico para a época. Aí eu lembro do que a gente falou em algumas aulas anteriores sobre regionalização. Isso. Eles conseguiram ou tentaram mostrar nessa figura que vocês estão visualizando aí a área que eles viviam. Isso, lá na região do Vale do Rio Eufrates, lá na antiga Mesopotâmia. Vamos lá? E por volta do ano de 2500 a.C., quando foi confeccionado pelos sumérios uma placa de barro cozido com instruções cuneiformes. Então, olha só, novamente uma imagem que representa o território. Não é isso, professor Carlinhos? A forma também de vida. Aqui, ó, podemos dizer aqui que tem várias informações importantes. Como que eles viviam, a forma, né, a questão cultural. Então, isso aqui é um tipo de mapa. É uma das inscrições mais antigas, ou podemos dizer assim, na linguagem da nossa língua portuguesa, os primeiros escritos dos homens, isso, das civilizações. Isso, a gente poderia dizer que era um geógrafo que fez isso. Exatamente. Não é isso? E olha, galera, o tempo passado, 2.500 anos antes de Cristo. Então as pessoas que confeccionaram isso aqui tinham autoconhecimento para a época. Eu vou já fazer uma brincadeira. Eu acho que vamos conversar com o aluno. Olha só, vai lá. Olha, corta para nós aqui. Olha só, aquilo ali, essa figura que vocês acabaram de ver, é o primeiro tablet. Boa. Não é? É os primeiros computadores. Isso. Por quê? Eles estavam escrevendo lá, registrando. E hoje, tablet, computador, o celular. O que nós fazemos? Exatamente. Escrevemos. Então, a primeira escrita, os primeiros escritos surgiram a partir das grandes civilizações. Eles registraram isso. Olha só, Jorginho, que interessante. Registraram isso em pedaços de argila. Tabletes. Isso.
Olha só um exemplo, vamos colocar um exemplo cristão. As 10 tábuas dos mandamentos, as 10 leis foram feitas o quê? Em argila. Que interessante, né? Escrito em argila. As grandes civilizações, galera, escreviam na argila, porque durava muito tempo. Ou depois, posteriormente, né, os egípcios, eles foram melhorando a escrita e foram registrando Melhorando a técnica, né? a técnica. E aí aquela argila já vai virando cerâmica. Exato. É isso. Pergaminhos. Depois já evolui para pergaminho, não é isso? Papilão, então, depois de muito tempo vem surgir o papel. Exatamente. E praticamente o estágio nosso da tecnologia, que é o papel, né, que antecede a nossa tecnologia, que é o papel, a gente escreve antigamente nós somos um pouco mais antigos, né, Jorginho? A gente escrevia cartas de amor. É verdade. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? É. As meninas gostavam de escrever nos seus diários. É. Hoje em dia... Agora é tudo no Zap. Hoje é tudo no no WhatsApp, Oi, né? tudo bem? Vamos lá para a tela? Oi, sumida. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, bem observado, Carlinho. Isso aqui pode ser visto como um tablet, a imagem de um tablet, só que lá 2.500 anos antes de Cristo, que já representava como é que era um território. Não é isso? Exatamente. Vamos lá. Olha só o mapa mundi feito por Eratóstenes de Cirena, 285 a 194 antes de Cristo. Então, aqui é mais sofisticado. Então, Eratóstenes, ele faz já uma imagem de um mapa muito mais sofisticado, porque ele tinha que ter muito conhecimento para ter a ideia desse mundo, na época conhecido. Só um detalhe interessante, né, Jorge? Essa questão do mapa mundi de Eratóstenes, ele mostra exatamente aonde tinha as maiores civilizações antigas. Pode ver que não existia, você não vê aí América. Exatamente, o mundo novo não era conhecido. Exato. Né? Nem o novíssimo mundo. Nem o novíssimo mundo, que é a Oceania ali, a Austrália, né? Isso. Para eles, as técnicas que eles utilizavam, as civilizações, eram resumidas exatamente entre Europa e Ásia. Então, olha só como é que ele via a África. Né? Isso aqui é a África para ele. Entendeu? Era como ele conseguia ver. Ele não tinha a imagem de cima, ele não tinha a cartografia desenvolvida. Mas isso para a época era altamente tecnológico, era altamente sofisticado, Carlinhos. Positivo. Né? Imagina ele conseguir imaginar isso, né, sem nunca o homem nem sequer sonhar em voar ainda. Não é isso? Exato. Olha, ele sabia que existia, por exemplo, olha aqui, ó, a Itália, que hoje conhecemos como Itália, já era quase a bota que a gente conhece hoje. Exatamente. Ele conseguiu desenhar quase bacaninha. Interessante, né? Não é isso? Faltou um pouquinho mais ali de técnica, né? Como é que é? Um pouco mais de técnica para conseguir fazer a ponta da bota. A ponta da bota. Beleza, pessoal? Assim parece que é rudimentar? Sim, mas a gente tem que entender o contexto histórico para a época. Para a época, isso aqui era absurdamente tecnológico. Positivo. Vamos lá. Então, agora vamos falar dos tipos de mapas, né? Nós temos mapa topográfico, nós temos mapa básico e nós temos anamorfose. Mapa topográfico, ele representa detalhes da superfície da Terra, como forma, dimensão, posição dos objetos e acidentes do terreno. Agora sim, a gente está falando de uma coisa relacionada ao cotidiano, ao mundo contemporâneo, Carlinhos. Exato, não é? exatamente. A esse mundo tecnológico. E mais específico. Mais específico e já adotando a ciência. É isso como a gente conhece hoje. Exato. Tá? Vamos ver um exemplo? Olha Tá aí. Mapa, olha só que interessante. Aqui vocês estão visualizando um mapa topográfico brasileiro, onde você tem uma gama de informações. Como, por exemplo, você tem aí o mapa do continente americano, onde temos o território do Brasil, a região do Brasil. Você tem aí a questão dessas cores. Mas calma aí, professor, eu tenho uma pergunta a fazer. Os mapas a gente pode pintar de qualquer cor? Não, galera, não pode, porque existem regras
regras para poder confeccionar o mapa. No caso, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é o responsável de criar e confeccionar os mapas e utilizam regras para poder chegar ao fator, ao elemento final. No caso aí vocês estão vendo um mapa topográfico por essas cores, onde, por exemplo, aqui ó, você tem exatamente cores como verde claro, um azul mais escuro, um azul mais claro, um marrom. Todas essas cores representam tipos de relevo predominantes. Por exemplo, quando você vê um azul mais claro, como vou fazer uma marcação aqui, ó, o azul mais claro, esse azul mais claro quer dizer que é um oceano, um mar. Quando você vê um azul mais escuro, ou podemos dizer assim, um quase roxo, né, professor Jorge? Aqui, olha só, vou até pegar aqui a cor amarela. Isso aqui significa que são rios, correntes de água, ou igarapés, rios. O interessante também é que para a água, as cores predominantes são as cores azuis. E pegando um gancho do que você está falando, o aluno também tem que entender, né, que como se trata de um mapa topográfico, ele tem que vir aqui e ver as cores. Isso é a legenda. Aí, professor, o aluno pode pensar, professor, então quer dizer que é azul por causa dos rios? Também, porque o azul ele representa os rios. No entanto, nós temos que entender que é a altimetria em relação ao nível do mar. Não é isso, Carlinhos? Exato. Aí, quando a gente vê esse azulzão aqui, ó, toda essa parte azul são áreas baixas. Porque quanto menor for o número aqui, ó, mais baixo é em relação ao nível do mar, que o nível do mar é 0. Então, galera, quando a gente vê esse azul aqui, a gente está relacionado à altitude, à altimetria. Altimetria quer dizer a altura do relevo. Você está vendo essa parte, por exemplo, vou mudar aqui a cor, Carlinhos, olha só. Deixa eu ver aqui uma cor que não vai atrapalhar. É o preto, não tem preto, tem que ser o preto mesmo. Essa região aqui, ó, vermelha, que está muito, o aluno está invocado com essa cor vermelha. Isso quer dizer que é a parte alta, ao máximo 2.820. Isso quer dizer que é a parte mais alta do relevo brasileiro. Olha aqui, ó, aqui na ponta, não é isso? Pico da Neblina, então são áreas mais altas do Brasil. Aí você percebe que aqui nessa parte azul, ela também vem para cá, ó, no litoral brasileiro. Por que está azul também? Porque é 0, é o nível do mar. Nível do mar. Não é isso? Exato. Aí o aluno ainda pode pensar também, Carlinhos, que esse verde é vegetação. Não, nós temos que olhar sempre a legenda. Vou apagar todos a tinta do slide para mostrar para vocês. Isso aqui, esse verde, não representa vegetação. Nós não estamos num mapa sobre vegetação, tá bom? Isso representa a altimetria, ou seja, essa região aqui, ó, se esse azul aqui é uma parte baixa, próxima do 0, ok? Isso por que a Amazônia está toda dessa cor? Porque é uma planície amazônica, chama-se planície, ok? Aí, se essa área está verde, pode ver que é a próxima depois do azul, então já é uma área mais alta. Mas ela é mais alta, mas ela ainda é mais baixa do que esse marrom, que é muito mais alto. Então, a gente tem que estar atento, queridos alunos, à legenda do mapa. Hein, Jorge? Outro detalhe interessante que eu acredito que eles já tenham ouvido ou visto falar sobre, olha só, essas palavras aqui, ó, planalto, planície, depressão. Olha só que interessante. Palavras que vocês já podem terem visto em livros de geografia. Isso aqui que a gente escreveu e que está mostrando no mapa é exatamente sobre o exemplo de mapa topográfico, que é a representação das variadas formas do relevo. O Brasil não é nem reto e nem é tão alto. Exatamente. Né? Então, ou seja, por quê? Por causa da questão, aí tem uma questão mais técnica, geológica, né, geomorfológica, que vai fazer com que o Brasil tenha pelo menos esses 3 tipos
ou essas 3 formas, né, chamadas formas de relevo, para que seja caracterizado dentro do mapa topográfico. Por isso que ele deu o título aqui do mapa, ó, Relevo Brasileiro. E aí você vai ver a chamada altimetria, como o professor Jorge mostrou para vocês. E isso exige técnicas, né? Técnicas de interpretação. Todo o mapa, galerinha, ó, vem aqui, Jorginho, comigo, vamos aqui, só para eles não esquecerem. Olha só, galera, dica importante, tá? Uma dica importante para você que, quando olhar um mapa, todo mapa ele tem um título, o nome dele, se ele é de relevo, se ele é de hidrografia, se é de vegetação, da onde que ele é, isso é sempre na parte superior do mapa. Existe uma legenda, como o professor Jorge mostrou lá, a cor, né, a altimetria do mapa topográfico. Isso tem as cores. Tem as cores. Para que serve tudo isso? Para você interpretar. Interpretar. Né, professor Jorge? É isso aí. Então, todos os mapas, independente do tipo que ele seja, ele vai vir com essas informações para vocês interpretarem, né? Onde você vê um mapa no seu exercício, no livro de geografia, ou até mesmo em questões do Enem, ou questões com as atividades, ele vem com essas informações importantes. Beleza. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos continuar? Então, vamos lá. Um mapa básico ele representa uma superfície plana, determinados aspectos de uma região. Vamos lá. Pode destacar alguns parâmetros e omitir outros. Olha aqui, por exemplo, nós temos um mapa que a gente diz que ele é básico, a gente está mostrando aqui o mapa básico das regiões do Brasil. Olha aqui, verde, a Amazônia, a região norte do Brasil, com a Amazônia, o estado de Rondônia, enfim. Aqui é a região centro-oeste, aqui o sul, sudeste e o nordeste. Então ele é um mapa básico. Ele não está mostrando, como aquele mapa anterior, por exemplo, a altimetria. Ele não está mostrando onde é que está a maior população. Ele é apenas um mapa básico, ok? Para mostrar as regiões do Brasil, ok? Não Positivo. tem muita informação não, tá? Por isso que o nome dele é básico. Próximo mapa. Então, anamorfose. Anamorfose, esse contexto desta palavra, eu quero que você entenda que essa técnica cartográfica representa um território mudando sua área de acordo com uma variável. Então, galera, faz um asterisco aí, porque isso aí vem no Enem. Vem. Se o aluno não tiver uma noção agora, ele não vai conseguir interpretar o mapa lá no Enem. Se ele não prestar atenção nessa ideia aqui, olha só. Vamos lá no conceito novamente, para depois a gente voltar nesse mapa. Vamos lá, olha só. Anamorfose é uma técnica cartográfica que representa um território mudando a sua área de acordo com uma variável. Ele muda a área de acordo com uma variável. Olha só, mudou a área. Olha só, aqui em cima dos Estados Unidos é o Canadá. Professor, por que está pequenininho o Canadá? Porque a população mundial, em relação à população mundial, o Canadá tem uma população pequena. Olha só, Jorginho, que interessante. Você também observa aqui o Brasil. Mas, professor, o mapa do Brasil está bem diferente, né? Uhum. Como é que pode? É a anamorfose. Isso. Mas por que ele está assim, professor? É porque essa anamorfose é uma anamorfose sobre o quê? População mundial. Quer dizer que o Brasil está entre os países mais o quê? Populosos do mundo. Populosos do mundo, né? Exatamente. Olha a China. A China, junto com a Índia, caracterizam os dois maiores países em relação a essa anamorfose, essa proporcionalidade, tá? O Japão, olha aqui, uma desproporção. O Japão é pequeno, mas aqui no mapa de anamorfose dele ficou grande. Por quê? Porque a população do Japão é grande. Então está relacionada à população mundial, ok? Então, galera, olha só, para vocês memorizarem, uma anamorfose, ele é um mapa que vai destacar algum dado, poderia ser a violência, um fator, isso, né? Poderia ser a violência no mundo, Exatamente. homicídios no mundo. Nesse caso, nosso exemplo é sobre população mundial. Agora, se você pegar uma questão aí do Enem, quem vai fazer o Enem já nos próximos dias,
né? Ou no ano que vem, mas vai fazer um concurso público, não sabemos como que que o aluno vai estar inserido no contexto social, mas se você olhar, pegar uma questão que tem uma anamorfose, um mapa de anamorfose, e ele te dá lá o título, você tem que saber que ali ele está avaliando algum dado, alguma informação que ele está querendo te passar. Exatamente. E aí que entra o cuidado que o aluno tem em saber interpretar essas informações. Não é isso? Beleza. Nesse caso aqui, ó, o mapa está dizendo que a legenda são em milhões de habitantes, ok? Mais de 10 milhões de habitantes. Vamos lá, próximo. Sobre a orientação dos astros, né, galera? Olha só que interessante. Antigamente não existia GPS, não existia o Google Maps, né, o Waze, Isso. né? Então, como que as pessoas costumavam, professor, como que as pessoas costumavam se orientar, saber as horas? Utilizava-se, então, o Sol. Né? Existiu e ainda existe em alguns lugares, né, os relógios solares, que são instrumentos que são utilizados para saber as horas, e o Sol, os astros em si, como por exemplo as constelações, podem ser utilizados para nos orientar dentro do espaço geográfico. E o que acontece? Geralmente a gente fala assim, ó, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. É uma forma de orientação, certo? O interessante também é que no contexto de orientação, o Sol, olha só que interessante aqui, ó, na imagem. O Sol, ele sempre nasce no leste do local. Para quem acorda cedo, vai para a jornada de trabalho ou vai para a lida do trabalho cedo, você vai observar que o Sol sempre vai estar do seu lado, né, do lado leste, e vai sempre se pôr no oeste. Tá? Isso é chamado de nascente e poente. O leste é a nascente e onde ele se põe é o chamado poente. É uma informação interessante. Outra forma de nós nos orientarmos é através do Cruzeiro do Sul. Mas, professor, o que é o Cruzeiro do Sul? É um conjunto de constelações, né, que é uma das mais conhecidas que nós temos aqui no Hemisfério Sul e é vista quase todas as noites, com exceção da nossa região aqui, né, que chove muitas vezes à noite, então ela fica encoberta. Mas geralmente o Cruzeiro do Sul é um conjunto de constelações que fica bem visível para todos nós e ali tem os 4 pontos: norte, sul, isso, leste e oeste. E esse conjunto de estrelas, né, professor, que é essa constelação chamada Cruzeiro do Sul, ela serve para as pessoas que sabem olhar para ela se guiar à noite e não se perder. Exatamente. É isso? Então não existia Google Earth, não existia GPS. E estamos falando de milhares de anos atrás. Então era uma forma de as pessoas se detectar exatamente onde elas estavam e para onde elas deveriam ir se estivesse à noite. Próximo. É possível com o Cruzeiro do Sul determinar aproximadamente um ponto sul, ou seja, você, pelo próprio nome, é para o sul que ele está indo, a pessoa tem que ir. Se ele quer ir para o norte, ele vai para a direção inversa, beleza? Positivo. Olha só a orientação, né, olhando para os pontos. Isso. E ali você tem os 4 pontos chamados pontos cardeais, que interessante, né? Ó, o norte, o sul, norte, sul, oeste e o leste. Observando que à noite, né? Essa aí é uma imagem, digamos que seja à noite. À noite. Ele vai olhar para o Cruzeiro do Sul e ele vai saber que ele quiser continuar indo para o sul, ele tá aqui a seta que ele vai seguir. Se ele quiser ir para o norte, ele vai ter que ir para as costas dele, ok? Se ele quiser ir para o leste, ó, vai para a esquerda dele. E para o oeste, ele vai para a direita. Né? Vamos lá, prosseguir? Até o século XVIII, a orientação se dava pelo estudo da posição dos astros, como o Sol, as estrelas e as constelações, como falamos agora há pouco, né? Então, perdurou por muito tempo, Carlinhos, essa localização, essa orientação geográfica
do ser humano, da sociedade humana, até o século XVIII. Então, há muito tempo a navegação, as grandes caravelas, né? Isso que era um nível tecnológico absoluto para a época, era um nível assim, tipo NASA hoje, né? Mas eles se baseavam também pelos astros. Aí agora a gente vai começar a falar de instrumentos. Aí tem as rosas dos ventos, que tomando por base as direções norte, sul, leste, oeste, como os principais pontos cardeais, podem construir a roda dos ventos, que contém as direções intermediárias estabelecidas com o intuito de auxiliar a orientação. Olha aí a rosa dos ventos, que interessante. Rosa dos ventos, pontos cardeais. Mas aí tem alguns alunos que perguntam, professor, por que tem uma letra E e uma letra W na rosa dos ventos? Ou às vezes eu peguei um mapa, professor, tem uma rosa dos ventos e tem essas duas letras. É porque assim, galera, a rosa dos ventos já é uma invenção dos chineses, mas que foram aperfeiçoadas pelos europeus. E é por isso que a letra E em inglês, East. Olha o professor de geografia falando em inglês. Ó. A geografia em inglês agora, né? Ô, louco, meu amigo, você tá dando... Agora até eu achei legal isso aqui. O oeste, olha só. Que em inglês quer dizer oeste. Vou mudar de cor, vou colocar outra cor. Aqui, ó. Não, deixa mesmo. Aí, ó. West. West. Olha. Beleza? Olha só. Professor Aqui, de geografia falando em inglês. Vamos apagar que esse aqui ficou horrível. Ficou horrível. Desculpa aí, carinho, mas vamos falar a verdade de vez em quando também, né? Tá certo. O est em inglês, ok? Olha aí, ó. Pronto. Show de bola. Então, galera, quando você vê convencionou-se, né? Só completar sua linha de raciocínio, que foi bacana, Carlinhos, que convencionou-se que o inglês é essa língua universal. Não é isso? Positivo. Lembrando que essa configuração, a configuração europeia, já é uma configuração para as grandes navegações. Exatamente. Outro ponto, e aí você tem aí um instrumento interessantíssimo, podemos dizer assim que é o GPS antigo, né? Não é, Jorge? É isso aí. A bússola. O que é a bússola? A bússola foi inventada pelos chineses no século XII, tá? Século XII. Ganhou uma grande importância nas grandes navegações e ela tem uma agulha imantada, que é um ímã, né? Que sempre aponta para o norte magnético, tá? Então a bússola foi um dos instrumentos, olha aí o símbolo, a imagem, né, de uma bússola com os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Que também foi uma grande revolução tecnológica. Uma revolução não é tecnológica, isso? ela antecedeu exatamente, juntamente com os mapas, ela antecedeu o que nós temos hoje no digital, né? É isso aí. Agora, já que a gente viu esses instrumentos que foram muito importantes, que ainda são, mas que geralmente são vistos mais como hoje sendo importantes para a gente entender eles, mas temos outros equipamentos tecnológicos que já sobrepuseram eles, ok? Agora a gente vai ver os elementos do mapa. O que o mapa tem que ter? Ele tem que ter legenda, ele tem que ter escala, ele tem que ter orientação, ele tem que ter título e tem que ter as coordenadas geográficas. Esses são os elementos do mapa. Olha tá aí, só. como o professor falou anteriormente, tem que ter um título, ok? É daqui que começa a sua interpretação. Primeira coisa que você tem que ver no mapa, você tem que ler o título. Segundo lugar, você tem que ver o quê? A legenda, para você entender todas essas cores, ok? Você tem que ver a orientação para saber onde está o norte, o sul, o leste, o oeste, ok? Então, você tendo essa ideia e o contexto todo, de todas essas fases aqui que você tem que ver, ó, primeiro, segundo, terceiro, então aí daqui você consegue fazer a interpretação, ok? Até que nós chegamos aonde? Na modernidade. A modernidade, né, a cartografia e a tecnologia. Nossos queridos alunos, muitos deles têm celular. Celular, a gente consegue acessar um equipamento chamado GPS. Esse GPS é
uma tecnologia que vai se conectar a um satélite que vai dar a posição exata, aproximada com o erro mínimo de exatidão. Beleza? Bem, esses recursos tecnológicos da cartografia atuais são chamados GPS, aerofotogrametria, imagens de satélite e radares. O GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, utiliza sinais emitidos por satélites, cuja aplicação são amplamente utilizados nos transportes marítimos, terrestres e aéreos. Ou seja, é usado 24 horas por dia, tudo interligado em satélites que estão acima das nossas cabeças, fora da atmosfera terrestre. Essa tecnologia é utilizada por operadoras de celulares e firmas de seguros de cargas para saber onde aquela carga está e se ela for retirada do trajeto dela, o pessoal saber exatamente onde ela está. Porque às vezes uma carga tem milhões ali, né, em dinheiro, certo, dependendo do produto. E olha só, tá aí, um GPS pode programar até um trator. Você pode, através do GPS que conecta, o GPS está, por exemplo, no trator, que se conecta a uma antena, que a antena se conecta aos satélites e dá a posição exata do que esse trator vai fazer numa fazenda, por exemplo. Interessante, né, Jorge, sobre essa informação aí, que hoje o agronegócio utiliza-se muito da tecnologia para melhorar a sua produção, né, de grãos, né, as criações. Então, por causa da modernidade, hoje a economia de um país depende muito da questão da modernidade, do GPS, da questão de administrar o tempo e produtividade. Beleza, então vamos também administrar nosso tempo aqui, professor. Exato. Vamos lá, vamos correr aqui, olha só. A aerofotogrametria, ela é fotografia obtida através de sensores acoplados em aeronaves. Constitui-se como um instrumento de representação real. Da realidade. É a realidade, ok? Um avião que tira fotografias com máquinas altamente sofisticadas, porque o avião vai estar em altíssima velocidade. Não é isso, Carlinhos? Exato. Vamos lá? Olha tá aí, ó, um avião vai passando e vai tirando foto de uma determinada região. E a imagem de satélite, que também é muito, digamos assim, está lá no topo da tecnologia, não é isso? As imagens são captadas por sensores acoplados aos satélites artificiais que orbitam em torno do nosso planeta, codificada e transmitida para uma estação na Terra. Atualmente trabalho com precisão milimétrica, nível tecnológico que a gente está hoje. Então, aí a gente vê, né, a imagem de satélite que funciona mais ou menos assim. Está ali uma pessoa, por exemplo, lá no meio da floresta, se ele tiver um celular, tiver um GPS, esse GPS vai conseguir, se ele estiver pagando certinho a operadora, vai acessar o satélite, que o satélite vai voltar para esse aparelho aqui na Terra e vai dar precisamente a localidade dessa pessoa. O importante é falar sobre que hoje existem os satélites que estão no espaço, eles estão ali a serviço de várias empresas. Isso. Seja a empresa telefônica, seja a empresa de telecomunicação. Então, os satélites que orbitam no nosso espaço, eles estão a serviço da chamada cartografia, ciência cartográfica. Aí temos o radar. O desenvolvimento do radar permitiu superar o problema relativo da necessidade de se ter o tempo claro, sem nuvens ou sobre áreas de florestas densas. Tá aí os radares, né, também é uma tecnologia avançada. As técnicas cartográficas com as tecnologias propiciaram o mapeamento e levantamento de informações sobre território, sociedade, natureza, depois convertida em políticas públicas ou produtos da iniciativa privada. Então, galera, estão vendo aí o nível tecnológico que nós chegamos com os mapas?
Desde já agradecemos. Um abraço do professor Carlos e um abraço do professor Jorge, até a próxima. Até Tchau. a próxima. Tchau.